Como cuidar de um idoso com dengue? Eu sou médico geriatra e já trabalhei em 6 epidemias de dengue, tanto como médico plantonista quanto como médico que recebia os pacientes internados. Por isso, eu vou compartilhar com vocês essa experiência para que você que é idoso ou que cuida de algum idoso saiba a maneira correta de seguir um idoso com dengue. Primeiro ponto importante: precisamos classificar a gravidade da dengue. E hoje no Brasil nós classificamos a dengue em 4 tipos: a dengue A, B, C e D, sendo que a dengue tipo D é a antiga dengue hemorrágica que sempre deve ser cuidada em ambiente hospitalar na UTI. Dengue A é a dengue sem sinais de alarme, sem uma condição especial, sem um risco especial e sem comorbidades. Basicamente, é um jovem ou adulto que não tem nenhum problema de saúde e está com sinais e sintomas da doença. Dengue tipo B é a dengue sem sinais de alarme, porém com uma condição especial, um risco social ou comorbidades. E todo idoso com mais de 65 anos se enquadra nesse grupo, na dengue tipo B. Por isso, todo idoso deve ter um hemograma completo, obrigatoriamente coletado no primeiro atendimento, no primeiro dia de sintomas e de suspeita de dengue. No hemograma, o mais importante não são as plaquetas, e sim o hematócrito. Nele, o médico deve avaliar se o sangue do paciente está concentrado ou não. Se o sangue estiver concentrado, a pessoa ou o idoso deverá ser conduzido como dengue tipo C, o segundo de maior gravidade. E como que você vai interpretar esse hematócrito? Um aumento de 20% do hematócrito basal da pessoa, pegando um hemograma anterior que a pessoa já tenha, ou de valores superiores a 38% nas crianças, 40% em mulheres e 45% em homens. Mas a maneira mais precisa é pegar um hemograma antigo e é muito simples de fazer essa conta. Você vai pegar o seu hemograma antigo, por exemplo, o seu hematócrito estava de 40, e aí você coloca numa calculadora 40 vezes 1,2. Isso, no caso, vai dar 48. Então, uma pessoa que tinha um hematócrito prévio de 40 e agora tem um hematócrito de 48 ou mais, isso vai ser considerado uma hemoconcentração grave e a pessoa vai ter que ser atendida como uma dengue de tipo C, que é o segundo tipo mais grave de dengue. A dengue tipo C é a dengue em que os sinais de alarme estão presentes e os sinais de gravidade estão ausentes. Na dengue tipo C, as pessoas têm que ficar internadas por no mínimo 48 horas. E quais são os sinais de alarme da dengue tipo C? Dor abdominal intensa, referida ou a palpação, vômitos, diarreia, acúmulo de líquido, ascite, derrame pleural ou derrame pericárdico em volta do coração, hipotensão postural ou lipotímia. A hipotensão postural deve ser avaliada objetivamente, medindo a pressão arterial da pessoa sentada ou deitada e após medido a pressão da pessoa em pé, para ver se tem uma queda na pressão do paciente. Hepatomegalia, ou seja, o fígado maior do que 2 centímetros abaixo do rebordo costal. Sangramento de mucosa, sangramento da gengiva, do nariz. Esse tipo de sangramento, que é um sangramento de menor gravidade, ele serve como um sinal de alarme e não como um sinal de gravidade. Letargia, o paciente mais sonolento ou irritável e um aumento progressivo do hematócrito. Esses são os sinais de alarme. E a partir do momento do diagnóstico de uma dengue de gravidade tipo C, é muito importante que as primeiras horas de tratamento sejam muito bem feitas, porque é nesse momento em que você tem que hidratar o paciente de maneira vigorosa para fazer com que ele saia da hemoconcentração, que é o principal fator de risco da dengue. Deve-se hidratar o paciente com soro fisiológico na veia, 10 ml por quilo de peso, ou seja, uma pessoa de 80 quilos deve ser hidratada com 800 ml de soro fisiológico na primeira hora após o diagnóstico da gravidade de tipo C. E depois de 2 horas dessa hidratação, deve ser feito um novo hemograma. E é aqui onde eu vejo a maior parte dos atendimentos de dengue tipo C falharem. As pessoas começam uma hidratação por veia, mas não repetem o hemograma após 2 horas e avaliar se o hematócrito reduziu depois dessas 2 horas. Porque se o hematócrito não reduziu, você deve repetir o esquema de hidratação.
E é justamente na dengue tipo C em que devemos ter muito cuidado no tratamento dos idosos, porque cada um tem um tipo de doença diferente. Por exemplo, um idoso com insuficiência cardíaca ou insuficiência renal, coração fraco ou onde os rins não funcionam de maneira adequada. Esses pacientes são muito sensíveis a soro fisiológico e podem acumular água no pulmão, tendo uma complicação chamada de edema agudo de pulmão, caso seja feita muito soro fisiológico. A grande maioria desses casos deveriam ser seguidas em UTI com monitorização de sinais vitais 24 horas por dia. Os idosos, por exemplo, que tomam remédios para afinar o sangue, devem ter um segmento conjunto com o especialista que passou o medicamento para afinar o sangue e não devem suspender o remédio antes da orientação desse médico. Dito isso, o usual é suspender os antiagregantes plaquetários, como AS, clopidogrel e ticagrelor, quando as plaquetas caiam abaixo de 50.000, ou quando o paciente tenha uma queda muito rápida das plaquetas. Já a suspensão dos anticoagulantes dependem muito do motivo da prescrição do anticoagulante. Por exemplo, um anticoagulante que foi prescrito para uma trombose abaixo da panturrilha na perna e já foi passando há mais de 4 meses. Esse medicamento ele pode ser suspenso com uma relativa tranquilidade e segurança para o paciente, mesmo que de maneira mais precoce. E já um paciente que teve uma trombose pulmonar ou uma fibrilação atrial, um tipo específico de arritmia que aumenta o risco de derrame, deve ter o anticoagulante suspenso de maneira mais tardia. Por isso, dengue nesse tipo de idoso deve ser seguida muito de perto, porque você pode ter problemas tanto de suspender o remédio cedo demais, quanto você pode ter problemas se suspender os remédios tarde demais. A minha sugestão para o segmento de todo idoso: todo idoso deve, no primeiro atendimento, ter hemograma completo, creatinina e ureia coletados, e deve ter hemograma completo coletado do primeiro ao 6º dia de sintomas, todos os dias de sintomas em que ele tenha dengue. E internação, caso tenha hemoconcentração ou dificuldade para ingerir líquidos, seja por náusea, vômitos ou por perder líquidos demais por diarreia. A hidratação do idoso deve ser 60 ml por quilo de peso por dia. Por exemplo, uma pessoa que tenha 70 quilos deve tomar 4 litros e 200 ml de líquido por dia, sendo 1,4 litro de água de coco ou sal de reidratação oral e o restante de água. A alimentação, ela deve ser preferencialmente líquida. E o grande ponto da alimentação na dengue é não atrapalhar a sua capacidade de se hidratar. Por isso, não se deve comer frituras, lanches, pizzas, carnes gordurosas, que são de difícil digestão e irão atrapalhar a digestão e farão você tomar menos água. Mandem esse vídeo para os idosos que você conhece. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Agora, se você quer saber como descobrir se a combinação de 2 remédios pode fazer mal para a sua saúde, entre no vídeo que eu vou deixar de sugestão para você aqui agora. Muito obrigado!